Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1064. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Fluminense e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo, Cruzeiro e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, São Paulo e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo, CRB e Ituano pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Ituano nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Santos e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo, Trem e Santana pelo Campeonato Amapaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Trem a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Santana nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Sétimo jogo, Bahia e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo, Grêmio e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo, Coritiba e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo, Cuiabá e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo, Vasco da Gama e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 5 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, São Paulo do Amapá e Ipiranga pelo Campeonato Amapaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo do Amapá a equipe teve um empate e 4 derrotas. Já o Ipiranga nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo, Bragantino e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 14º jogo, Sport e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.